Muito bem, senhores, plateia que está acompanhando de casa também, de todo o país e América Latina, reta final então do evento, e vamos então para a tão esperada, né? Deixamos por último, não por ser menos importante, mas porque realmente tem um grande diferencial aqui nesse procedimento. A Jenna já tem trabalhado há muitos anos, né? Desde os primórdios do bem, falando do seu gerador, da alta potência. Eu trouxe alguns convidados internacionais para demonstrar isso, e é um conceito, né, que ela vem puxando, utilizando, né, o high power, ou seja, acelerando o motor até a sua capacidade máxima. Nós vimos, né, bastante diferente até do que a maioria das exposições, das enucleações que foram feitas até aqui, utilizando um potencial menor das máquinas. Então eu acredito que nós vamos ter uma sessão bem legal. O Eduardo tem grande experiência em nucleação, foi um dos colegas que esteve aqui no primeiro bem, no meio da pandemia. Então, eu nem vou me delongar mais, eu vou chamar aqui o coordenador da mesa, que também é um colega muito querido, já estava aqui desde o primeiro bem, já figurinha confirmada em todos os eventos, que é o Francisco Fonseca, né? Além de ser um excelente profissional, um pensador, um amigo, ele é urologista da SBU, como nós, doutor em oncologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico urologista do Serviço de Urologia do Hospital Vila Nova, Cachoeirinha, em São Paulo. Francisco, obrigado pelo seu aceite, pela sua presença. Eu já vou te passar a palavra para coordenar esses trabalhos, chamar os seus integrantes da mesa e já imediatamente começar o seu contato lá com o centro cirúrgico. Guto, vai soltar a vinheta e depois a palavra aqui do Dr. Francisco. Bom, é sempre um prazer, uma honra estar nesses eventos. A gente aprende com as pessoas que têm maior experiência, e essa troca de conhecimento é uma coisa inestimável. Eu acredito que esse bem foi um dos que mais projetaram coisas novas, e essas coisas novas não vão parar por aí, com certeza absoluta. Isso é só um começo. Eu gostaria de compor a mesa com a Cristine Fernandes e o Eduardo Miranda. A Cristine trabalha em Florianópolis, é uma urologista já com experiência na nucleação, e o Eduardo é discípulo. Oi? É o Sato, é o Sato, eu estava conversando com ele. Isso. Desculpa, está trocado aqui. Mas o Sato é uma pessoa com experiência, uma vez que trabalha nesse serviço, com uma pessoa que disseminou isso, essa reunião que nós estamos vendo aqui, foi muito por iniciativa. Enquanto se desenvolveu da nucleação no nosso país, se deve ao que se fez dentro de Curitiba. Então, vocês estão de parabéns, tá? Eu acho que todo mundo tem a ganhar. Eu gostaria apenas de falar uma coisa. Eu sei que está todo mundo querendo ver a cirurgia, mas para mim isso é muito importante. Se eu perguntasse para vocês qual foi a coisa mais excepcional que teve nesse congresso, todo mundo ia falar a excelência do curso. Não vai falar contrário. Mas a minha observação foi um pouco mais além. Isso que nós estamos vendo é consequência de um trabalho sério, onde as pessoas que estão envolvidas, e desde o circulante da sala, que eu vi isso, o pessoal agradecendo, a todos os membros da equipe,
todo mundo trabalha com respeito, com carinho, e o único objetivo é fazer o melhor para o paciente. Então, vocês daqui estão de parabéns, e que seja essa uma grande lição, que nos locais onde vocês trabalhem, vivam essa experiência. Nada de conflito. Nós estamos aqui para dialogar, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para receber críticas. Isso aqui é um ambiente universitário e as pessoas têm que entender isso. Isso é maravilhoso. Tá? Então, todo mundo muito empenhado e o sucesso desse evento se deve a todos esses que participaram. Então, por favor, eu vou chamar o Eduardo Terra, que é um colega brilhante, que já tem muita experiência, trabalha no Rio Grande do Sul, para ele nos ponderar aspectos importantes desse paciente que vai ser operado. Por favor, Eduardo. Obrigado, Francisco. Me escutam aí? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Perfeito. Então, pessoal, é um prazer estar de volta aqui ao BEM, né? Evento que a gente tem muito carinho, começou tudo em 2020. Graças a Deus pude participar desde o início aí. Muito obrigado à comissão organizadora aí pelo convite. Então, hoje, pessoal, eu vou tentar demonstrar uma técnica que é usando uma energia alta, que a gente chama de EPS, o laser da Jena, que realmente ele consegue ofertar essa alta energia, um pouco diferente do que a gente viu até agora. E vou tentar mostrar o que eu faço na minha rotina lá no Sul, lá em Porto Alegre, junto com o Gastal, lá nos hospitais que a gente opera. Essa vai ser a nossa prática. Vou pedir para o Alexandre e para o Udo, na verdade o Alexandre vai falar um pouco aqui do laser para nós, enquanto eu vou iniciando com a cistoscopia aqui. Olá, tudo bem? Me ouvem? Acredito que sim, não é? Perfeito. Eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. Bom, agradecer demais a presença. Nos coube participar da última cirurgia, desse ciclo de cirurgias do bem. A Jena Surgical é uma empresa alemã, né? Ela é a linha cirúrgica da Asclepion Laser Technologies, uma empresa que tem décadas, próximo de 40 anos de existência, e líder de mercado no que seja dispositivos ópticos, né? Gostaria muito de agradecer aqui a toda a equipe, o Dr. Terra Lucas, o cirurgião, a mesa, e dizer um pouquinho que nós, desde o início, né, participando e estando presente junto ao bem, vemos tudo isso crescer de uma maneira muito firme e forte, né? As palavras do Dr. Francisco, inicialmente foram essas, mais ou menos, e a gente acredita que esse envolvimento tem sido dessa maneira tal, pelo fato de que tudo é feito com excelência. Então, ficamos muito felizes de poder participar desse momento, e eu vou passar agora a palavra para o Udo Schmitz, que vai falar um pouquinho mais da nossa tecnologia. Hello to everybody from my side. Thank you for being here. Olá para todos, muito obrigado por estarem aqui. Eu gostaria de agradecer aos organizadores desse maravilhoso evento, que se torna cada vez maior a cada ano e merece esse crescimento. Eu quero fazer uma apresentação breve, bem curta do nosso laser, não se preocupem. Esse é um laser de alta potência, um laser Homium. Temos pedais, 2 pedais aqui, para os lados, onde podemos definir os parâmetros, as configurações que vocês precisam. Adicionalmente, temos mais um botão no switch do pedal. O doutor pode entrar no modo Ready ou Standby para realizar as suas ações. A especialidade desse laser é o consumo mais baixo em comparação com outros lasers de alta potência, com melhor nível de coagulação até 700 microsegundos, e também tem um morcelador integrado aqui. Esse morcelador integrado faz com que o procedimento fique mais rápido. Ao apertar um botão, você muda do modo de enucleação para o modo de morcelação. Basicamente é esse o dispositivo, e tudo mais pode ser selecionado pelo cirurgião. Aqui temos 140 watts de potência, porque foi um pedido. Eles queriam ter alta frequência, uma frequência mais alta, e também
um desempenho de maior potência ao mesmo tempo. Com essas demandas, a gente acaba com um laser de alta potência. Agora eu vou passar para o meu colega, o nosso cirurgião, Dr. Terra Lucas, para que ele dê início ao procedimento, se estiver pronto. Obrigado. Então, pessoal, é uma próstata de 110 gramas, tá? Uma próstata mais volumosa, que a gente, para tentar mostrar o EPS. Se puderem mostrar a câmera aqui, os settings que eu estou usando aqui. Assim é como eu inicio a cirurgia. No pedal azul, eu inicio com pulso longo, 2 joules, 30 Hz, onde eu faço a dissecção apical inicial. Depois que eu libero essa dissecção inicial, eu utilizo o setting do IPS, que eu utilizo 4 joules e 35 Hz. E como o Rodrigo mostrou na aula, a gente gera uma bolha extremamente grande e consegue fazer uma dissecção bem importante. Então, é isso aí, pessoal. Vamos mostrar aqui. Eu, inicialmente, não entro na bexiga, a não ser que esteja uma facilidade aqui, como eu ia ter alguma dificuldade de entrar na bexiga. Eu acabei não forçando, senão eu faço uma ruptura anterior. Eu acho que piora a questão do sangramento inicial e a nossa visualização. Como o Udo falou, eu fiz a liberação no pedal e o pessoal que está na sala depois vai poder falar, mas é um laser extremamente silencioso, tá? Enquanto eu estou utilizando as potências mais baixas. Ele aumenta um pouco o noise, o barulho, se eu utilizo o EPS. Então, a técnica é muito parecida com o que já foi demonstrado. Eu vejo o Vero, esfíncter, eu vou ao lado do Vero e faço as 2 calhas. Mantenho a distância, o principal é manter a distância. Vou vindo para trás, vou fazendo essa calha inicial. Faço isso dos 2 lados e depois eu comunico na linha média. Fazendo um movimento para a lateral. Aqui a gente já está no plano. Algumas vezes há necessidade de fazer um movimento mecânico, mas aqui eu não tive essa necessidade. Faço a mesma coisa do outro lado, Vero. Importante Eduardo, muito é a distância do laser. Sato aqui. Só Sato. completando então, tudo bom? Boa cirurgia aí para vocês. Obrigado, Sato. Então, completando então esse laser, já tive a oportunidade de usar algumas vezes. Interessante também que ele tem um oscilador acoplado junto, né? Muitas vezes até da parte comercial, às vezes a gente tem que adquirir um laser, adquirir um oscilador, comprar. Esse laser já tem tudo ao mesmo tempo. E realmente é um laser que dá grandes energias, né? Acho que ele dá, se não me engano, até 6 joules de energia. E se quiser explicar um pouquinho, eu sei que vai usar daqui a pouco, mas começar a falar um pouquinho do EPS para a gente aí. Já explico quando eu chegar ali, Sato. Olha só, então eu desenvolvi plano lateral, sangramento mínimo, porque eu estou usando o pulso longo, onde o comprimento de onda é o mais longo do mercado. A gente tem 1.700 de comprimento de onda, então a gente vê que não sangrou absolutamente nada. Vero, vou na frente dele, e agora eu vou fazer a comunicação, porque eu já sei onde é que é meu plano das 2 laterais. Então, realmente, comprimento de onda sendo muito longo, a hemostasia é excelente, tá? Não sei se a modulação de pulso, que tem alguns lasers têm, se realmente faz essa diferença, mas, enfim, alguns trabalhos mostram que sim. Aqui, como eu estou embaixo, eu começo a girar meu aparelho para o lado. Eu não uso ele virado para baixo. Eu já começo a ir de lado aqui, para não entrar muito profundo. Então, eu entro, cabeceio, uso o dente do aparelho e começo a subir um pouquinho no plano. O Eduardo, eu gostaria de fazer um comentário, que é o seguinte, então vê, nessa região que você fez a ressecção... Olha só o plano bem bonito aqui. Está me ouvindo? Agora sim. Perfeitamente. O que acontece é que na crista neuralis, que você acabou de fazer a ressecção, é uma área onde não existem glândulas. Então não tem por que ter uma obstrução nessa região. O pessoal sempre fala a respeito da continência urinária, preservar o esfíncter anteriormente, mas eu acho que isso... Só mostrar para o pessoal aqui, cara, Perfeito. passo da cirurgia. Aqui dá para ver o esfíncter perfeitamente, tá? Eu entro um pouquinho, agora eu faço o que eu chamo, quando eu vou fazer as proctorias, uma episiotomia, para direcionar a minha incisão, tá? Então eu estou vendo com perfeição, subo no sulco, venho aqui de cima e vou fazendo essa incisão, preservando o esfíncter de forma bem adequada. Faço isso dos 2 lados, faço a incisão na mucosa para depois buscar por baixo o adenoma. Desculpa aí, Francisco. Só para mostrar os steps da cirurgia aí. Deu perfeito, é ótimo.
Eu Do outro lado também. É a mesma coisa, né? É recíproco. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode, nessa comunicação, deixar um pouco mais da crista uretralis. Por quê? Porque talvez isso seja uma coisa relacionada à continência urinária. Ninguém fala nisso, mas eu acho que assim como o teto é muito importante, como você vai daqui a pouco estar chegando, você preservar aí mais longe na crista uretralis talvez seja um fator importante para você estabilizar o vero montano e melhorar a continência urinária. Eu nunca vi ninguém falando isso, mas é uma coisa que tenho na minha cabeça. Realmente é uma coisa que eu não observo, assim, Francisco. Eu acho que eu tenho, na nossa experiência lá, índices de continência imediata super bons, assim, e realmente eu faço sempre muito parecido, assim. Eu nunca li nada a respeito, tá? Sendo bem sincero. Então, depois de liberar a mucosa, fazer essa episiotomia, eu começo a buscar o plano e vou subindo na lateral. Faço isso dos dois lados. E depois eu vou fazer mais, ó. Aí ando um pouco na posterior, eu gosto de andar um pouco mais na posterior, fazendo sempre o mínimo de pressão. Realmente eu tendo a não fazer muita pressão no tecido. A gente vai andando, aí vou buscando, ó. Sempre recuando. Uma dica que eu poderia dar, recua, mas sem tirar o aparelho e virar tudo. Tu tá lá posicionado, recua um pouquinho para te situar, ver onde é que tá preso, ó, vi que aqui que tá preso, aqui que eu tenho que soltar e ir subindo. Eu vi que tinha esse adenoma aqui, busquei o adenoma. E vou subindo na lateral. Já estou subindo na parede lateral do adenoma. Aí eu vejo aqui onde é o vero montano, o esfíncter aqui sendo bem visto. Eu solto um pouquinho mais aqui assim agora, essa liberação apical. Eu faço uma liberação apical precoce, mas não imediata. Eu faço de forma progressiva. Como eu vi a maioria dos colegas acabam fazendo, né? Que a nossa escola, fazer como o Gomes Santia faz, realmente é extremamente difícil. Agora eu estou com o meu aparelho virado às 12, estou fazendo essa lateral, fazendo essa progressão. Tu vê que a gente tenta não tocar no tecido para deixar a bolha fazer a dissecção. E a gente vai subindo e vai escalando o adenoma. Como é uma próstata maior, é muito importante a gente imaginar a anatomia da próstata, né? Eu sei que uma próstata maior eu tenho que fazer um movimento mais amplo para fazer essa dissecção, né? Tu vê que o sangramento no pulso longo, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na tela, e não sei como é que está a imagem. A imagem está bem boa, Eduardo. Realmente não está sangrando nada. E a gente vai fazendo essa volta anterior. Agora eu volto um pouquinho, vou fazer essa incisão aqui ainda aqui que falta. Vejo o esfíncter, entro um pouquinho e faço a incisão na mucosa. Tudo para não tracionar a mucosa. Vocês vão ver que eu faço um pouquinho diferente dos colegas às 12 horas. Eu vou andar um pouquinho mais na lateral, que eu acho que me mostra muito bem onde eu tenho que incisar às 12 horas. Mas são preferências. Tudo é muito parecido, até com pequenas nuances que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. E eu gosto de ir bem na cápsula, tá? Eu gosto de tirar bastante esse tecido capsular, porque eu acho que se abre muito bem o tecido. Então, ó, recuo um pouquinho, ó, vi que ali é onde eu tenho que incisar. Aí eu direciono meu laser para aquela região. Então, na verdade, o elemento de trabalho e a camisa ela vai direcionar onde eu quero que o meu laser atue. Então, vocês estão vendo que eu estou andando um pouquinho mais na lateral aqui, né? Aí, depois de fazer isso, é que eu volto, ó, só ficou essa linha média para incisar. Então, eu entro um pouquinho, eu vejo perfeitamente onde está o esfíncter. Então, isso eu faço um pouquinho diferente dos colegas, mas, enfim, muitos caminhos levam a Roma, né, como eu falei ontem. Aí eu faço essa incisão às 12 horas. E assim, quando eu faço as proctorias, que eu tento ensinar. A gente tenta sempre sistematizar a nossa cirurgia. E agora sim eu vou completar a incisão. Né, Cris? Enfim, tu que também faz bastante, tu, Sato, o Francisco. As proctorias às vezes é difícil. A gente tem que tentar fazer algo sistematizado para quem está fazendo, quem está vendo, tentar evoluir. Aí eu começo a voltar. Eu vi que aqui está preso, ó, que eu tenho que incisar ainda para complementar a minha liberação apical. Exatamente, Eduardo. Nas proctorias a gente vê, cada colega vai
vai acabando desenvolvendo o seu jeito de liberar o ápice, né? Basicamente, realmente é bem parecido o que todo mundo faz, mas cada um tem seu detalhe, né? E agora, depois que eu liberei ali, Sato, eu ando um pouco mais, eu vou vendo onde é que está preso, vou fazendo esse movimento amplo, vou vendo sempre onde está a cápsula, aí eu vou voltando e vejo onde é que está preso. Ó. Aqui está preso ainda, aqui é o esfíncter. Mas desculpa, Sato, pode continuar aí, cara. Não, tranquilo, Eduardo. Só terminando para comentar, então, a gente vê que a gente sempre acaba preservando bem o ápice pela continência mesmo, né? Deixa um pouquinho de tecido perto ali do esfíncter. E só para os colegas saberem mesmo, né? Não tem um jeito exato de fazer, né? Aos pouquinhos a gente vê que cada um tem a sua forma, e o paciente ficando bem, né? A gente tendo um bom resultado, a gente vai fazendo que fica mais fácil, né? Ó, deixa eu mostrar aqui, tem essa strip mucosa aqui, eu entro, empurro ela, aí começa a ir para cima e começa a soltar. Então eu vou soltando, aí eu vou subindo. Ó, vou soltando, à medida que eu vou soltando, vou ficando mais longe do esfíncter, vou subindo em direção ao meu plano capsular, que eu já fiz a 1 e às 11 horas. Então eu já vou saber onde é que está meu plano capsular. Por isso que eu faço assim, porque me dá uma noção espacial muito gostosa, muito boa, tá? Foi assim que eu me adaptei melhor ao procedimento. E eu acho que o importantíssimo, até para o pessoal que está começando, independente da maneira que você vai liberar o ápice, mas sistematizar e fazer sempre do mesmo jeito, até você ter uma boa proficiência aí. Como os outros colegas já falaram anteriormente, a gente sempre consegue tirar algo de alguma cirurgia, um cirurgião diferente, mas até que você tenha uma boa curva, o ideal é você fazer sempre da mesma maneira, né? E as 12 horas, geralmente, é onde fica um pouco de tecido que a gente quer. Digamos, é o nosso seguro contra a incontinência imediata, tá? Ó, aqui eu já soltei, agora estou achando meus planos que eu tinha feito. E daqui a pouco a gente vai ligar o turbo. Ó, é um pouquinho mais alto lá, estou soltando. Ó, o plano capsular lá, estou voltando. À medida que eu soltar, ó, lá em cima geralmente é mais alto que a gente imagina. A gente tem que imaginar cada próstata é diferente da outra. E agora, pessoal, que eu soltei o esfíncter, estou seguro. Vamos ligar o EPS. Ó, meu plano lá bem anatômico, tá? Bom, agora eu vou mudar de pedal. Vou começar a usar o EPS, tá, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? É uma coisa interessante que acontece, nós não vemos sangramento nessa cirurgia, é um negócio absolutamente impressionante. O que está acontecendo? Muito boa a hemostasia desse pulso longo da Diana. O que está acontecendo do ponto de vista físico? Esse pulso longo está rebaixando a temperatura, então a gente coagula vaso quando a gente tem, em média, a gente atinge a 65 graus centígrados. Quando você passa acima dos 100 graus centígrados, é quando esse laser que você está querendo já... Deixa eu acelerar aqui, ó. Vai dissecar absurdamente. Tá, o que acontece agora é que vai gerar uma bolha bem grande. Então eu me mantenho um pouco mais distante do tecido, tá? Ó, comecei, ó. Ele vai mais longe, mas ele vai abrindo o tecido. Tem alguns trabalhos do Dr. Pitt, da Alemanha, que mostram que até para curva de aprendizado é melhor para tu entrar no teu plano. Ó, ele vai abrindo. A gente está vindo aqui na sala já aumentar o volume. Ele disseca melhor, né? Ele mostra o plano que a gente tem que caminhar, né? Ó, ali o plano deu para ver bem. Claro que aqui eu sei onde é que é o plano, porque eu já fiz a minha marcação inicial. Então começo a andar, começo já a baixar essa volta. Ó, ele vai indo, ele vai dissecando de forma... O EPS... Muito boa. Eu sou fã, tá, pessoal? Sinceramente, eu sou fã dessa técnica. Para o pessoal da plateia só saber, o EPS significa Enhanced Power Setting, né? Então quer dizer que a gente vai aumentar bastante a potência, né? Para aumentar essa bolha de cavitação, né? Se quiser explicar agora um pouquinho, Eduardo, se você muda um pouquinho a distância da fibra para o tecido, se você mantém igual. Fica um pouquinho mais longe, porque a bolha vai muito para frente, né? Então, faz uma hemostasia boa, mas a gente tem que manter um pouquinho mais de distância, porque se a gente vai muito perto, tu acaba mais incisando do que utilizando a energia de forma adequada, né? Aqui eu já começo a empurrar para frente e para baixo para fazer essa volta anterior, né? Daniel. Você está usando 35 Hz e 4 joules, isso? Perfeito.
Olha, ali já estou chegando nas fibras do colo. Estão vendo ali? Uhum. Então é muito, muito, muito rápido, pessoal. É muito rápido quando a gente está usando o EPS, tá? Agora o que eu tenho que fazer é comunicar os planos. Eu gosto de, antes de abrir, dar uma liberada geral. Já posso fazer um pouco de top-down aqui. Eu gosto de liberar mais o adenoma. E para os ângulos da próstata, que nem o Dr. Santia fala, porque depois que eu abrir o colo, eu já vou estar quase acabando a cirurgia. E eu até agora, se vocês perceberam, eu não vi os meatos. É uma coisa que eu acabo não me preocupando muito, porque eu sempre vou ver quando depois que eu abrir o colo. Não sei, eu não tive nenhuma lesão de meato. Eu acho que o laser tem uma penetração muito baixa, apenas 0,4 milímetros, né? Então, mesmo que eventualmente a gente incise o meato, não sei qual é a experiência de vocês aí, pessoal, mas eu nunca tive nenhuma lesão de meato. Dificilmente, quando a gente segue a curva do colo vesical abrindo ali, você vai pegar meato, né? O que pode acontecer em enucleações com mediano muito protuso, quando a gente fica na ansiedade de tirar e às vezes faz um movimento lateral, você pode rasgar a mucosa e eu acho que é mais fácil você fazer uma lesão de mucosa de meato nesse sentido, levar no arrasto, do que realmente com energia, né? Se a gente segue a curva do colo vesical, muito difícil realmente de pegar. Mas como você falou, em caso de pegar, também não acredito que tenham grandes complicações. O principal risco é quando tem um lobo mediano muito grande, tá? Que ele geralmente fica mais próximo da tua dissecção final. Mas eu vou olhar os meatos, mas eu vou olhar depois que eu fizer essa liberação. Agora eu já vim pro outro lado, fazendo top-down do outro lado. Se a gente tem dúvida, tá alguma coisa trancando, tu dá um recuo, vê se tem alguma coisa presa. Aqui eu estou vendo que não tem nada, porque eu tinha, mas eu soltei, acabei não mostrando. E já começa a fazer essa liberação posterior, fazendo o sorriso aqui, né? Um U, a gente acaba fazendo um U. E vocês podem ver que eu estou usando sempre o EPS aqui, ó. Olha como vai abrindo os planos, essa bolha. Ela vai me direcionando e mostrando onde é que eu tenho que ir. Ó, sempre agora apontando para cima, para não ter risco de... ou diminuir o risco de ter perfurações, né? Chamar atenção nesse momento. Ele virou o posicionamento do laser para fazer a dissecção. Então ele está paralelo à cápsula. Vejam vocês que as cápsulas estão com as suas fibras alinhadas. Isso deve ter uma repercussão na questão de lisúria. Quer dizer, o bicho é forte mesmo, né? Você soltou energia. Ele abre vaso, mesmo. Ó. Tem um vaso aqui, por exemplo, Francisco, eu não mudo o pedal se é um vaso menor para coagular. Eu uso o EPS mesmo, só que eu vou mais longe e vou aproximando. Olha o efeito que faz no tecido. Não tinha nenhum vaso sangrando, mas aqui vamos ver se tem algum vaso. Completando aqui eu vou mais de longe, aproximo. Ó, eu vou mais de longe para hemostasia, mas eu só vou mudar se tiver algum vaso muito grande. Agora eu vou abrir as fibras do colo aqui. Ó, ali um vaso, eu afasto um pouco, vou aproximando. Agora eu vou abrir às 12 horas, tá? Completando em relação ao meato, também próstatas pós-RTU também a gente tem que tomar um cuidado a mais também, né? Às vezes a ressecção do colo é bem feita, fica bem pertinho, eles podem ficar mais perto. Mas a gente também não teve nenhuma lesão de ósteo. E o Otto também fala bastante, né? Tem um trabalho do NKEV, né? Que ele teve algumas lesões. E 24 lesões, né? 12 pacientes ele deixou sem catéter, 12 ele passou catéter e acabou que não viu nenhuma diferença entre os dois grupos, né? Quer dizer que a penetrância do laser é baixa. Então é exatamente. Realmente... É 0,4 milímetros, né? Exatamente. Ó, um vaso ali, ó. Agora eu já estou fazendo a lateral aqui. E realmente, ó, respeitando essa curvatura do colo aí, como que a Cris comentou, é bem difícil a gente realmente pegar os ósseos. Agora eu olho, tá lá longe, ó. Só agora que eu olho. Por que eu não olho no início? Para não forçar e não ter sangramento anterior. Ó, e aqui eu vou desenhando o colo, tá? Uma coisa muito importante também, de novo, para o pessoal que está começando, a gente vê na proctoria, é muito importante que a gente tenha um movimento, igual exatamente como o Eduardo está fazendo, um movimento dinâmico da fibra. Geralmente a fibra vai contra onde vai oposto ao lado que você quer jogar o adenoma, né? O Sancha, ele opera quase a cirurgia inteira às 12 horas, mas eu acho que para quem está começando, principalmente, é muito importante esse movimento dinâmico da fibra, porque você consegue uma apresentação melhor, inclusive com a cabeça do aparelho, para direcionar seu adenoma. E aqui uma dica, assim, que a gente está nos guiando, eu guio muito pelo colo, tá? Aqui eu estou vendo bem o colo, o que eu faço nessa parte?
eu vou dando e vou arrastando, ó. Vou arrastando para a linha média, vou empurrando o mediano. Porque eu já vi lá o meato. Então agora estou medial ao meato. Eu estando medial ao meato, estou tranquilo que eu não vou ter nenhuma lesão de meato. Desse lado, pelo menos. E agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vê que nessa parte do colo que ele está descendo na curvatura, a fibra dele está ali entre 9 e 10 horas. E quando ele quer jogar o adenoma para o meio, mediano, a fibra dele vai, na verdade, entre 6 e 7 horas. Né? É um movimento da fibra o tempo inteiro. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes de se observar quando você está começando a enucleação. Porque às vezes você esquece de mexer a fibra. E movimentos amplos também, né? Oi? E movimentos amplos também, né? Tá vendo que... mas aí eu volto, isso aí, Sato, eu volto, vejo onde eu tô, imagino, tem que fazer uma coisa na tua cabeça, aí vou lá, faço uma tensãozinha, tem que ter uma tração e direciona a tua fibra, né, cara? Tá muito didática a tua cirurgia, Eduardo, bem legal, pessoal, tá entendendo Obrigado, bastante. cara. Tô tentando mostrar aqui e o EPS é isso aí, ele vai abrindo o teu plano, tá? E esse negócio que você está falando de voltar e ver, é bem o que falaram antes nas outras mesas, né? O Connect and Cut. Então, até você ter uma noção espacial muito boa, não tem problema nenhum você voltar. É melhor você voltar e ir várias vezes para saber de onde você tem que ir, aonde você quer chegar. Então, não é incomum, às vezes no top-down, a gente chegar num plano diferente que a gente estava vindo pela parte posterior. E você se empolga descendo no top-down e você está indo para trás e o seu adenoma já está aqui do lado. Então, você não precisaria ir tão atrás. Sempre voltar para ver onde está o adenoma, né, Eduardo? E aqui, Cris, assim, ó, eu estou embaixo, eu não uso o aparelho reto. Eu sempre deixo ele virado de lado para não ir subtrigonal, tá? E esse laser é muito legal se tu tem aqueles tecidos mais duros que tu tem que conectar. Eu usando o EPS... ele vai abrir o tecido e vai me conectar os dois lados, tá? Então, sinceramente, eu acho que a curva de aprendizado talvez seja menor com o EPS, viu? Um detalhe que está acontecendo, e isso é um princípio de toda cirurgia, você tem que esticar o tecido e jogar energia. Você está usando um bisturi normal, que a gente usa, como é que as coisas são seccionadas? Esticando os tecidos, você facilita a dissecção. E a mesma coisa acontecendo aí. Na verdade, a camisa do cistoscópico está estendendo essa região onde o laser está atuando. Ele se torna muito mais rápido. Se você afastar isso aí e não tiver essa distensão da fibra, o corte vai ser menos efetivo. Lógico que com essa máquina absurda talvez não seja, né? Não, mas é importante sim. Aqui é a máquina, mas tem também a nossa questão de estar sempre com a camisa apresentando o tecido. Porque senão eu ia ter uma incisão errática, né? Exatamente. Aqui a gente vai vindo de um lado para o outro, como já foi mostrado por vários colegas, não muda muito, é assim que eu faço. Talvez o Sancha ele não pare em nenhum momento de pisar, eu tenho que parar, tenho que olhar, ver onde eu estou. O Sancha rota talvez também não, né? Mas, enfim. Mas a verdade é que eu acho que o parar é muito importante. Tá aqui o homem atrás de mim. Por que eu acho que o parar é importante, de certa forma? Porque, na verdade, se você está com o pedal pisado o tempo todo, você está jogando energia. Ou seja, você está aquecendo essa água. Essa água aquecida pode trazer processos inflamatórios mais intensos e levar a uma disúria. Quer dizer, é óbvio que a pessoa que tem muita experiência, ela faz movimentos amplos e deve ser feito, porque se ele para num lugar, a energia, o calor naquele local vai aumentar absurdamente, né? Tem que ter na mente que quando você está cortando, você está acima de 100 graus centígrados. É isso que está acontecendo na prática. Eu mostrei o outro meato, que eu também já estou medial a ele, então agora eu estou tranquilo em relação aos meatos, tá? Essa eu ando um pouquinho na posterior agora. Agora é hora do sorriso, né, Eduardo? Fechar sorriso, o cuidando, colo. sempre empurrando para cima, cuidando para não... Mas olha só, eu estou longe do tecido, olha se eu consigo mostrar. E vai gerando essa bolha. Se eu estou direcionando para cima, vai empurrando o tecido. É impressionante. Bom, eu já falei, eu sou fã do... O Eduardo, eu acho que você podia fazer alguma firula a mais, que desse jeito a cirurgia vai acabar em 20 minutos. Aí nós vamos ter muito o que fazer aqui. Vai devagar, nós vamos discutir por favor. as coisas aí. É isso aí, é bom que você venha e a gente conversa. A gente só tem mais 2 horas de discussão aqui, mas tá tranquilo. Sobre a questão da disúria e algumas outras preocupações que a gente poderia ter com a EPS, né? A gente vê que grandes nomes da enucleação estão tendendo cada vez mais a fazer baixas energias.
A gente viu na aula do Dr. Rodrigo Loureiro, que foi muito boa, que até hoje o melhor setting, na verdade, vem da preferência do cirurgião, né? Olha só, Cris, aqui só mostrando o final. Eu estou vendo o colo, estou desenhando bem as fibras do colo. Isso é uma coisa que me baseia muito no final da cirurgia. Ó, eu sigo por elas e vou indo de lado, ó. Aí vai levantando o tecido. Quanto à desura, eu não notei nenhuma diferença em relação ao que eu fazia antes e ao que eu faço agora, tá? Experiência então, própria, não publicada, mas eu mas acho que não tem nada, nenhum... Existe uma experiência publicada. Tem um artigo de 2021, eu até citei ele no ano passado, de um jornal de urologia da Turquia. Eles fizeram um estudo com 540 pacientes e avaliaram, eu acho que é o estudo mais robusto que tem sobre o EPS, porque se a gente for ver, ó como ficou bonita aí a visão geral e tá sangrando nada. E olha o sangramento, usei o EPS, usei energia baixa, sangramento mínimo. A loja ficou muito bonita e o colo ficou bem amplo, parabéns. Mas só terminando de falar sobre o estudo, eles avaliaram questão de disfunção erétil, disúria, tempo de anucleação, complicações, hematúria, e, na verdade, não teve mudança entre o low power e o high power, né? Os estudos mais recentes... Vou mudar o setting aqui, pessoal, só para... Como é que eu faço para coagulação, tá? Eu mudo ali, eu ponho frequência de 40. Muda ali. E diminuo para 1.5 energia. 1.5, 40, frequência. Se conseguir filmar aí a tela para o pessoal ver. Tá sangrando nada, né, pessoal? Mas eu vou dar uma hemostasiada. Você já tem meia hora para terminar essa coagulação, que eu estou vendo muito vaso, arterial, inclusive, esguichando. E, por favor... E isso foi uma dica, vou dar os créditos da hemostasia, dica do Udo, por várias questões físicas, se a gente aumentar bastante a frequência, dissipa a energia, e a gente tem uma coagulação melhor, que é o que eu estou vendo aqui, ó, dissipando a energia, ó. Thanks, Udo. Então, cada um usa seu setting de hemostasia, a gente viu que o Dr. Helliker, ele utiliza uma energia extremamente baixa, eu já não faço dessa forma. Eu uso uma energia mais alta, pulso longo, mas uma frequência alta. Acho que isso é o principal. A parte boa também de fazer hemostasia com laser, principalmente para quem está começando, a gente que fez a residência ali no Graças, né, com o mestre Tiago Ota, a primeira coisa que a gente... eu tô vendo ali atrás de você. Não, ele que tá me dando as dicas aqui, eu tô só de olho. Justo. A primeira coisa que a gente fazia na cirurgia, antes de entrar e assistir muito, né? Isso é uma coisa muito importante. O ROLEP é uma cirurgia muito visual, então você tem que estudar muito a anatomia endoscópica da próstata, mas a primeira coisa que o residente faz lá é a hemostasia, justamente para ele treinar a distância do laser. Então, quando a gente começou, hoje, graças ao grupo do Dr. Slonga, é uma potência, né? Tem vários aparelhos de laser, mas na minha época da residência tinha um, que era um multipulse que não tinha 2 pedais. Então, a hemostasia era puramente pela distância do laser no tecido. Então, a primeira coisa que você tem que treinar é isso, a distância do laser para saber qual distância hemostasia, qual distância corta e qual distância coagula e qual distância nucleia, né? Você queria falar alguma coisa aí, Dudi? Mais que eu faço no final aqui, eu deixo aberta a irrigação enquanto a gente está mudando todo o sistema. Eu deixo não totalmente aberta, eu diminuo um pouco também a aspiração, mas eu deixo aberto enquanto a gente vai fazendo essa troca de materiais, exatamente para não esvaziar a bexiga e não ter uma diminuição da pressão e sangramento, tá? Ô, Eduardo, uma pergunta. Eu observei que você não fez nenhuma incisão no adenoma até antes de jogar para dentro da bexiga. Você está muito confiante do seu morcelador? O que está acontecendo aí? Ele é um ótimo morcelador, já vou explicar ele um pouco. O que eu tiro aqui. Uma coisa que facilita, acho que não é em todo serviço também, a gente consegue fazer isso em algumas cirurgias lá em Florianópolis, é esterilizar realmente o cabo de luz, como o Dr. Daniel acho que já tinha dito antes, porque economiza tempo e em algumas salas a gente tem a graça de ter 2 cabeças de câmera. Então isso agiliza muito a troca.
E como o Eduardo falou, né, ruim essa mudança de pressão dentro da bexiga. Eu acho que não só a questão de esvaziar para sangrar, mas a própria hiperdistensão. A gente notou, não tem nenhum dado científico disso, mas o número de retenções pós-operatórias que a gente tinha, depois da retirada da sonda, praticamente zerou quando a gente diminuiu esse tempo. A única coisa que a gente fez foi mudar o tempo de troca do ressecto para o morcelador, para o nefroscópio. Não sei se talvez evitando a hiperdistensão pela diminuição do tempo, dificilmente agora a gente volta para repassar uma sonda. Então eu vou só montar o nefroscópio, aí o Carlão tá aqui, vai ficar segurando para mim enquanto eu vou apresentar para vocês o morcelador, tá, pessoal? Então, deixa eu só montar aqui. O que a gente faz aqui, como todos os colegas fazem, agora eu fecho e faço um pit stop rápido. Aí, então tô lá dentro, lá o adenoma, sangramento mínimo, porque a gente fez uma pequena... Aí eu deixo aberto, vou deixar aberto e circulando um pouco. O Carlão vai segurar um pouco aqui, Carlão. Mestre Carlão. Todas as cirurgias, a gente merece uma salva de palmas pro Carlão, né, pessoal? Então aqui, pessoal, aqui é um morcelador, tá? Essa é a lâmina da Jena, multi-cut. Não sei se o Udo quer falar algumas palavras, mas é uma lâmina de 4.5 milímetros, né, Udo? 4.5 milímetros? Or 5? About 5, ok. A gente, é fácil de engatar, é bem intuitivo. Põe, encaixou, põe para baixo esse botãozinho, está presa. O que a gente tem que fazer aqui nas instruções de calibragem é fazer a calibração. O que é a calibração? Mostra aqui para mim a lâmina de novo. A gente vai no botão, no pedal azul, e a lâmina ela tem que estar totalmente aberta aqui para fazer a calibragem para uma morcelação adequada. Eu fico apertando o pedal azul. Isso é uma diferença visual que tem do Shark, né? Porque essa aí tem que estar totalmente aberta realmente na calibração. E, sim. E é um pedal duplo, yes, plus sim. O que eu faço aqui? 2000, yeah. Eu ponho 2000 de velocidade de rotação e uma oscilação de 2 para iniciar. E sempre aspiração alta. Eu começo com uma velocidade maior. Então é um morcelador portátil, leve, e nós vamos tentar demonstrar aqui a morcelação com ele. Da mesma forma que os outros morceladores, ele tem 2 pedais, um que só aspira e outro que aspira e tritura. Então agora eu fecho, deixo aberto só a aspiração. Eu, diferente dos outros colegas, eu uso apenas uma entrada, eu não uso 2 entradas para morcelação, porque eu estou tendo um campo extremamente limpo, eu não preciso, eu estou vendo bem. Então, a gente começa, ó, a gente vê a marquinha ali da Jena. Beija-flor. Da Ready, eu aperto. Yeah, I switch it. Então, agora vamos começar a morcelação. Eu deixo geralmente em diagonal. Eu não levanto para o meio da bexiga. Ele é um morcelador bem rápido. Esperamos mostrar isso, né? Isso aqui era uma próstata de 110 gramas. Então, estou vendo o tempo inteiro a bexiga. Eu faço um pouquinho diferente dos colegas, porque muitos colegas eles pegam o adenoma e levantam. Eu acho que ele fica dançando mais em cima da lâmina. Quando eu estou com uma boa visualização, eu gosto de usar ele em diagonal, para baixo, para o adenoma sentar em cima da lâmina. Isso é umas coisas que a gente vai fazendo com a vida. Sei, Cristus, tem alguma coisa para falar? O Sato? Interessante que esse morcelador também ele não depende do vácuo, né, da sala. Ele é um morcelador de rollerball que a gente fala, né? Então, o lugar que de repente a gente tem um vácuo meio fraco, alguma coisa assim, a gente não precisa depender dele, né? Eu acho que uma coisa importante também, falando de novo em segurança, o Sato já tinha falado na cirurgia do OTA, é importante ter esses 2 triângulos de visualização, né, que eles fiquem mais escuros enquanto o adenoma está dançando, para a gente ter segurança de que não está tão perto da bexiga. E quando a gente perde esse adenoma, e quando muitas vezes ele está menor, a gente tem o ímpeto de querer ir com o morcelador para frente
e tentar pescar ele de cima para baixo. Isso é importante que a gente sempre evite de fazer, para não pegar, às vezes, a bexiga inadvertidamente. O cirurgião cuida, o instrumentador cuida do soro, mas mesmo assim, periga acabar, alguém não vê, a bexiga ficar um pouco mais vazia e, embora seja um morcelador muito seguro, existe risco, né? É uma parte importante da cirurgia. E o que acontece às vezes, Cris, que é um adenoma grande, ele tem uma parte mais distal, que fica batendo na câmera. Então, geralmente, o ideal é tu pegar a parte mais distal do que tu entrar lá dentro e tentar pegar a parte que está lá para dentro da bexiga. Então, ó, recuo. Ó, tô vendo o adenoma. Tô aqui bem a nível do colo. Explica para o pessoal, Eduardo, o que você faz quando tem alguma dificuldade em pegar o adenoma? O que você muda no seu setting? Eu diminuo. Eu diminuo a velocidade. Aqui entrou um fragmento nele, vamos ver se... Agora ele não está pegando aqui, pessoal. Quando isso acontece, dependendo da consistência da próstata, isso pode acontecer, né? O importante é se você precisa tirar a peça do morcelador para lavar, que às vezes acontece, abrir a saída, né? Porque às vezes a gente esquece, a saída está fechada e hipertende muito a bexiga. Então é importante sempre cuidar nisso. Não tem outra lâmina? Bom, a gente teve um entupimento aqui dele. Para tirar a peça de mão e dar uma lavadinha. Exatamente. Enaltecer de novo o Alex aí, que eu estava vendo ele brilhar em todas as cirurgias e só agora estou aqui no microfone. É um dos chefes tão importantes quanto os outros aí na residência da URO. Realmente o instrumentador faz toda a diferença. Quando a gente vai procurar, principalmente em um lugar que não tem experiência com morcelação, em alguns casos eu lembro que o Ota levava o Alex e a gente tem vontade mesmo de levar o nosso instrumentador para tudo quanto é lugar. E é importante treinar a equipe inteira, como o Otto falou ontem, né? Não só o cirurgião, mas uma equipe que é nuclear. Segura aqui um pouquinho o aparelho, Sato. Deu uma seringa. E mesmo que você tenha um instrumentador tão bom quanto o Alex, tão bom quanto eu não sei, mas bom também, é importante você entender todo esse mecanismo, porque um dia você pode estar com alguém que não saiba e aí isso vai arrumar um problema, principalmente em próstatas grandes, né? Isso. Tinha uma pecinha que tinha entrado na peça de mão, pessoal. Então, assim, a gente tem que saber as várias formas de corrigir os problemas que possam vir a acontecer no transoperatório, tá? Então, a gente, além de cirurgião, a gente é meio engenheiro também, tá? Então, ready? Tá. Vamos ver aqui. Aí, era uma peça que tinha entrado. Fragmento, né? Fragmento, isso. Aí, assim como é importante lembrar de abrir a saída quando você está consertando essa questão do morcelador, lembrar de fechar depois. Também tem isso. Inicialmente, lá no Graças, quando a gente usava o morcelador estilo guilhotina, né, que seria o VersaCut, que é um pouco mais perigoso, o Dr. Zongo gostava de usar 2 Irrigafix, com 4 vias, um na entrada e um na saída. Com esse morcelador oscilatório, que é muito mais seguro, dá para fazer como o Eduardo faz, usa só uma entrada e fechar a saída, ou o que a gente gosta de fazer lá em Florianópolis, para dar um pouquinho mais de distensão, eu acho que tem que calibrar de novo o morcelador. Parece que está fechada a boquinha, né? Calibrar ele agora. Calibrar. Isso. O que a gente faz também é usar o próprio equipo que a gente vai usar depois para irrigação. Então ele já está preparado, não é um material extra que você vai precisar abrir. E aí a gente coloca um equipo simples mesmo, que é uma irrigação a mais na bexiga. Né? É isso aí. Geralmente, o que dá para fazer, que alguns colegas fazem, é trazer para a loja para morcelar se quiser. Alguns dizem que é mais segura. Eu, às vezes, faço. O adenoma está pulando muito também, Cris. Não sei se o pessoal da mesa faz isso também.
Nunca fiz, mas dá para fazer. Deixa eu mostrar então. Ó, peguei o adenoma, pedal amarelo, trago para a loja, geralmente ele vai pular menos. Porque o espaço é menor, né? Ele pula e volta, ó. O Armir, ano passado, só fazia assim, né, Tiagão? Ó, põe um pedaço, de novo. Grudo, vem para a loja, e aspira, e vai. Geralmente o espaço é menor para o adenoma, eu estou bem seguro, uma visualização boa. Mas talvez isso possa remover alguns os vasos que estão tamponados, né? É óbvio que é um Acho bem seguro que pensamento a depois eu ver. vou usar, independente do que acontecer, eu vou usar alguma forma de coagulação após a morcelação. Nesse caso eu vou usar o laser, dá para usar o bipolar, não tem problema, está montado. É uma coisa que eu tenho tentado entender e que não É isso consegui aí, pessoal. resposta Acabamos até agora. só finalizando, Francisco, acabamos a morcelação muito rápida, acabamos 110 gramas de adenoma, em, sei lá, um tempo extremamente curto. Ele é um morcelador mais arisco, mas que pega muito bem. Laser. Parabéns, excelente cirurgia. Nossa, foi uma coisa incrível ver esse aparelho em funcionamento. Só tinha visto em vídeo, mas não ao vivo e a cores, né? Agora Realmente eu vou só bacana. passar vou montar aqui o laser aqui, já para a gente fazer a ressecção. Pode ir falando aí, Francisco. Uma coisa que eu faço muito na RTU, eu não sei se isso é factível, é esvaziar a bexiga. Por quê? Porque o sangramento que tem, normalmente é um sangramento venoso, é 30 milímetros de Hg. Quando você esvazia a bexiga, você favorece o aparecimento desses vasos que estão, pela hiperdistensão, obstruídos. Então é importante, talvez, esvaziar, e aí você faz uma hemostasia muito mais efetiva. Essa é uma coisa que eu no final agora, depois, enquanto eu estou trocando tudo, eu deixo cheio, tá? Mas depois, quando eu for começar a fazer a hemostasia, aí sim que a gente vai reduzir. Para ver se tem algum vaso sangrando, que nem tu falou, Francisco. Porque às vezes no colo é muito difícil tu fazer com laser, que é uma fibra de disparo frontal. Então a gente tem que reduzir um pouco a distensão para a gente conseguir fazer essa hemostasia adequada, né? Uma outra coisa importante também para você manter uma boa hemostasia, isso era uma coisa que o Otto pegava no meu pé, porque eu particularmente sou uma fã de sair com a urina transparente da sala. Prestar atenção na pressão arterial do paciente. Então, às vezes a gente tem paciente hipertenso, você opera, não está sangrando nada, mas se você for olhar no monitor do anestesista, a PA dele está 8,4. Então, é importante conferir a pressão do paciente, parar o soro e pedir para que ele volte pelo menos a 120/80, para você ter uma noção de como que vai ficar no quarto, né? O paciente está hipotenso, às vezes na hora da cirurgia não sangra nada, na recuperação já começa a vermelhar a urina. Fizemos a troca aqui, o Alex saiu da Ferrari, foi para a Red Bull, campeão mundial. O Alex parece do Torres Longo, ele está falando que está querendo ir lá para Porto Alegre, tá, Torres Longo? Zero chance, que se ele sair de Curitiba é Florianópolis. Thiago deu ok. O contrato dele é vitalício aqui, não tem como. Eu só não levei roubado que o Dr. Slong ia mandar me caçar em Floripa. O Gustavo aqui, eu já confirmei contrato com ele também. Ok, agora vamos fazer a hemostasia final. Eu faço uma hemostasia sistemática, independente do que está acontecendo. Vero, vou do lado do vero, começo do lado do vero. Eu gosto de cobrir toda a próstata. Deixa eu botar um pouquinho mais para fora. Agora eu quero trabalhar mais perto do tecido. Para ter esse efeito tecidual. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco. Aí. Esse movimento é muito importante, né? Do você vir de longe e aproximar até que o tecido fique mais esbranquiçado, né? Nunca tentar já adivinhar a distância do laser, porque você pode estar muito perto e furar o tecido, piorar o sangramento. Ele está competindo comigo um pouquinho, será que não? Dá mais uma... tem como tirar do espontâneo. Eu, pessoal, geralmente eu faço com um hack lá no meu serviço.
porque eu tenho muito medo que às vezes na geral, não que esteja acontecendo aqui, mas às vezes ele fica competindo com a gente no procedimento. Mas Enfim, aí você manias deixa ele próprias. acordado? Você deixa ele acordado? Não, sedadaço, mas com E hack. quando Eu ele sei que ele vai começa estar a bem roncar? relaxado. Quando Oi? ele começa a roncar e expirar profundo, não dificulta Aí de o você, não? anestesista se vira. A gente tinha isso muito lá em Floripa, agora fazemos todas Ó, com geral. é que ele tá em espontâneo, então eu tô aqui. Aí ele respira fundo, aí meu laser afunda, entendeu? Esse que eu vejo como problema aqui. Ó, Isso aí eu vou afundar mais aqui. Que eu vejo às vezes com dificuldade quando tem anestesia geral, quando o paciente está acordando, também eles fazem aquela manobra de valsalva e tosse bastante, tudo, e Exatamente. acaba a volta a sangrar, sabe? Eu acho Sangra isso uma mais, é o educação. que eu também acho. Por isso que eu prefiro fazer hack anestesia, a gente já teve essa Aí a discussão culpa é antes. do anestesista. Às vezes começa a fazer muita força no final da intubação ou da máscara e começa a fazer valsalva e sangra. Depois a gente fez toda a hemostasia e é uma das coisas que nos deixa mais preocupados, né? Mas ele... O paciente começa a testar a hemostasia já no primeiro minuto pós-operatório. Aqui eu enucleio o coágulo. Isso é uma coisa legal de fazer hemostasia com... Uma coisa legal de fazer hemostasia com laser, né? Você é uma distância boa, tira o coágulo e às vezes com a alça bipolar você precisa raspar, pode acabar abrindo algum vasinho também, né? E até para o treinamento, né? Que vocês têm um treinamento muito forte aqui no Nossa Senhora das Graças, acho que é como o Thiago fazia, é uma das partes iniciais, era fazer a hemostasia para pegar a distância do laser, né? E realmente eu acho que funciona. Perfeito. A sistematização ali da enucleação na residência realmente é muito boa. A gente não tem como fazer isso nas proctorias, porque realmente a constância é menor, né? O volume não é tão grande, igual lá a gente fazia aí às vezes 20, 25 casos numa semana. Mas o ápice era a última coisa que a gente aprendia e a Até porque eu acho distância que é do mais laser era a importante, primeira. né? Que o Exatamente. ápice é a mais importante, eu acho. Com Eu não sei certeza. se é a mais difícil, eu acho que é mais difícil. Aqui foi muito tranquilo, mas em geral a parte mais difícil também, eu acho que é a parte final, para tu não entrar subtrigonal, aprender que tu tem que levantar, fazer essa rampa para levantar, quando o adenoma começa a ficar solto, realmente é uma parte também mais chata da cirurgia. Se puder Mas abrir o microfone da direita, a gente também tem já questionamentos. Eduardo Mesa, Marcelo, urologista de Florianópolis. Primeiro, sou fã da Cris, nossa urologista lá de Florianópolis. Eu acho que é uma das que tem mais experiência, talvez a que tem, até tem o Ambrogini, né? Então, em enucleação, então é uma referência para nós lá. E ela fez 2 casos de EPS, eu assisti e confesso para vocês que não tinha percebido tanta diferença, assim, né? Mas o Eduardo, toda vez que ele vem para o bem, ele muda o paradigma. Porque há 2 bens atrás ele fez uma Marcelão, para com isso, Marcelão. ele fez uma enucleação com uma alça curva monopolar, numa alça de uma próstata de 80 gramas, enucleou, foi aplaudido de pé, e depois disso eu particularmente comecei a falar para os meus pacientes que a cirurgia vai ser enucleação, ele tem que escolher a energia, se vai ser com alça ou com laser, depende do custo e tal. E obviamente o laser tem vantagens, porque eu fico mais corajoso de começar a treinar a enucleação com a alça curva. E aí a gente aprende o plano e tal. E agora, com essa tua cirurgia, eu confesso para ti que também fiquei mais animado com essa opção da alta potência, embora a Cris citou um artigo que mostra que não tem diferença em relação aos resultados, etc. Mas realmente a cirurgia pareceu muito bonita. Mas nem todo laser tem essa opção, né? O Túlio, o novo laser, ele não tem essa opção de uma alta energia, porque daí ele limita a frequência e aí a gente não consegue usar. Mas o laser da Gena que a gente usa lá no Florianópolis tem essa opção. Eu nunca usei essa opção, mas tem essa opção. Agora, a fibra, a gente está vendo que ela vai comendo mais rápido, né? Eu não sei se isso tem alguma influência, porque no nosso caso lá, o fornecedor vai ser problema do fornecedor, né? Nenhuma, porque teoricamente são 10 usos, tu tem que sempre olhar ela. Mas aqui, ó, eu fechei a minha entrada, minha saída, estou satisfeito, nada de sangramento, vou encerrar aqui e botar a sonda. Mas assim, come um pouco mais, tu usa o PS, sim, mas nada, digamos, significativo. Parabéns, Eduardo, ótima cirurgia. Se quiser descer aí, o pessoal vai ter algumas dúvidas aí.
Boa, já estamos descendo aí então. Só ver mais algum vasinho aqui que tá sangrando. O Carlão termina de fazer hemostasia aí. Ele tá Boa. totalmente Carlão, põe a daí ele sonda. vem. Carlão, não estraga. Ah, eu vou usar uma sonda siliconada, tá? Com a ponta curva, tá? Que realmente tem um fluxo super bom. Carlão, te vira. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Alex. Ele vai falar da sonda? Não, já falando. É uma coisa interessante que eu tive pensando a respeito do que é melhor você ter. Será que é melhor você ter um laser que faça melhor a dissecção ou será melhor você ter um laser que trabalhe muito bem com hemostasia? Isso ficou na minha cabeça esses últimos dias. E eu acho que a minha resposta, eu acho que está comprovado aqui, a gente, quando a gente coloca muita frequência dentro do laser, eles vão se somando, e por isso que esse efeito de coagulação é muito excepcional nesse laser de alta potência. Então, para fazer a cirurgia, talvez seja melhor a gente ter mais dissecção, porque depois da hemostasia final, seja lá em que momento for, como ocorreu durante toda a cirurgia, ou mesmo nesse momento final, sempre vai ser excepcional. Por quê? Você vai baixar o pulso, a gente sabe que em torno de 40 watts até 50 watts é o melhor da coagulação. É o que você vai trabalhar no final. Então, talvez esse aparelho realmente tenha uma vantagem para a gente dissecar e saber por onde que nós estamos andando na enucleação melhor do que os outros. Essa é a minha impressão que eu tenho. Não sei o que vocês acham. Acho que já vou falar, só vou pedir para passarem a vinheta de novo agora com o som, aí a gente continua a discussão. Então, como o Dr. Francisco estava falando, essa questão da energia é importante, mas a gente conseguiu ver no evento que todos os lasers a gente consegue ter um bom desempenho. Eu acho que estava comentando isso com ele, independente de energia e frequência, porque ele estava tirando esse fator, mas na minha visão o mais importante é a peça que está atrás da energia. Então, nós podemos ter cirurgias maravilhosas com túlium, assim como cirurgias ruins. EPS também pode ser brilhante, como foi a cirurgia do Eduardo, e pode ser um desastre, porque você vai estar usando muita energia se você fizer alguma lesão. Acho que é muito importante a gente treinar a técnica e um bom enucleador, pelo amor de Deus, por favor. Eu acho que se a gente tiver tempo, até, Cris, falar para o Udo, se ele descer junto com terra, porque ele tem um conceito diferente do que a gente tem habitualmente, né? Ontem o professor Alberto falou muito de modulação de pulso e equilíbrio da dissecção mecânica contra a térmica, como o doutor falou. O conceito do Udo muda um pouquinho, doutor. Ele fala que se você aumenta a frequência, você compensa tudo isso por causa do thermorelaxation time, que é o tempo que você tem que ter de resfriamento. Se você aumenta muito a frequência, esse tempo de resfriamento não existe, você supera os 60 graus para coagulação, que é algo que a gente não comenta e a Jena bate muito nisso. Então eles compensam a questão do EPS
com essa frequência aumentada. Então, se o Udo vier, eu acho que é interessante, porque ele sempre fala bastante isso, né? E a gente comenta muito, efeito térmico por causa da modulação do pulso e do comprimento do pulso. Mas ele comenta que a frequência tem um papel na hemostasia. A gente fala que a frequência é só velocidade, né? Ele tem esse conceito diferente sobre a física. Então, talvez se ele puder falar. Uma coisa que eu fico pensando também, o que a gente vê bastante, né? Provavelmente a ação do laser, como ela é monocromática e pontual, né? Talvez seja diferente de quando a gente faz a hemostasia com a ressecção endoscópica, né? Porque é uma alça e você está jogando a energia numa superfície maior. E talvez o que ocorra, isso é uma coisa que eu penso, é que a parede do vaso ela se estreita. Por isso que é muito mais difícil você ter uma hematúria no pós-operatório com laser do que com a ressecção endoscópica. Eu nunca li nenhum trabalho e estou procurando essas coisas porque na minha cabeça isso aí é uma coisa que ainda não tem explicação. Provavelmente alguém pense dessas coisas que eu estou falando, né? Mas a gente não vê praticamente paciente sangrando no pós-operatório. Eu já vi um paciente que fez um laser, por sinal era médico, 2 meses depois ele teve uma hematura que teve que ir para o hospital porque ele estava constipado, fez força, rompeu provavelmente um vaso muito importante e nós tivemos que fazer uma hemostasia 2 meses depois da cirurgia. Parabéns. Como você falou, vamos ver lá, né? Foi escolhido por ele, Marcelão, próstata a dedo. Plano bom. E quem estava na sala também, um outro detalhe, é o barulho, né? Um laser extremamente silencioso, né, pessoal? Claro, quando eu comecei a utilizar a alta energia, ele gera, parece que está decolando o avião, parece que vai aumentando mesmo o barulho, mas realmente ele é um laser bem silencioso, comparado com outros que eu já vi no mercado. Barleno, mas a morcelação foi rápida, foi bem rápida a morcelação. Ela trancou, entrou um fragmento que a gente teve que lavar. Sinceramente, lá em Porto Alegre realmente não tem acontecido. Eu consigo, quando ele começa a engasgar, ou começa a pular muito, eu diminuo, mas como eu uso 2000 Hz de velocidade, geralmente ele tranca, ele vai lá e tritura, ele não para, ele não trava. Que eu tinha falado contigo ontem, né, Cris? Mas ali tu viu que eu nem precisei diminuir a velocidade dele, usei 2000 o tempo inteiro, porque às vezes começa a pular, a gente acaba não precisando reduzir a frequência que estava em 2000 para 1600, 1400, 1200, não foi necessário hoje. No momento, o beachball pode atrapalhar a morcelação nesse equipamento? Qual é a tua experiência? Ele é muito nervoso, então eu acredito que vai triturar o beachball. Não tenho tido problema com o beachball. E muitas vezes o que eu faço é aquilo que eu fiz hoje, que é trazer para a loja. Apesar, enfim, talvez sangue um pouco mais, mas a gente vai fazer a hemostasia no final. E isso aí reduz o espaço do adenoma ficar pulando. Eu já tinha feito algumas vezes, mas vi que o AB faz de rotina, já veio 2 vezes aqui. É uma coisa que eu utilizo na minha prática se realmente o adenoma não está grudando muito na lâmina. Aquilo que eu falei da hemostasia, o Udo, já tinha conversado algumas vezes com ele, e realmente é algo que eu utilizo e percebo. A hemostasia, vocês viram, ficou maravilhosa a hemostasia. Bem diferente do que o colega, o professor Helecker, utiliza. Ele utiliza uma energia extremamente baixa, 0.4, 0.8 por 20. Então são pensamentos diferentes, mas o Udo vai explicar um pouco a física. Udo, can you explain for us the physics about the coagulation, please? Yeah. Ele vai explicar para nós a física da coagulação. Acho que vocês me escutam sem microfone. A gente tem pessoal online também com a gente. Ok, então vou usar o microfone, certamente. Então, a ideia é que nós precisamos pensar na física desse calor no tecido, como ele é dissipado, ele se dissolve no tecido, ele desaparece
em um certo período de tempo. Para lidar com isso, ou para chegarmos a um aquecimento correto, ou quantidade de aquecimento necessário para a coagulação, é preciso somar as pequenas porções que nós criamos antes dele se resfriar novamente. Ou seja, com a frequência mais alta, nós criamos mais calor, porque nesse ponto que você quer coagular, não é? Porque não há tempo para resfriamento entre os shots singulares. Vocês devem se lembrar das discussões sobre a criação de muito calor com alta frequência, ao tratamento de cálculos na uretra. Nós temos uma alta frequência, soma-se muita energia, não é dissipada nesse curto período. Nesse ponto, seria uma desvantagem. Mas, quando nós queremos ter coagulação, podemos fazer uso desse efeito, seria uma vantagem. Então, rebaixar a energia ao mesmo tempo, isso depende muito do movimento da ponta da sua fibra. Se você tem uma distância maior, precisa de mais energia, porque grande parte da energia é consumida pela água, é absorvida. E se quiser ter um plano maior, uma superfície maior, precisamos de mais energia. Com a densidade da potência, ela vai ser menor, porque você vai ter mais área. Quando pensamos nesses pequenos detalhes, nós podemos brincar um pouco, jogar, até encontrarmos o ponto certo de equilíbrio que é o bom exatamente para a sua velocidade de movimento e para tratar as condições do paciente. Provavelmente é preciso encontrar o seu próprio ponto de equilíbrio pessoal de frequência, energia e essa combinação entre os dois elementos, ok? É isso. Muito obrigada. Clínica é uma coisa que eu observei, eu fazia de uma forma, mudei e realmente a hemostasia é sensacional. Então, setting inicial para a dissecção do ápice, eu uso 2 joules por 30 Hz, pulso longo, pulso médio, enfim, indiferente. Para iniciar não, para fazer a hemostasia da mucosa, eu uso a Cris me perguntou se eu não uso pulso curto no início, não uso pulso longo para fazer uma hemostasia inicial, para fazer a incisão na mucosa. E depois, para acelerar, eu utilizo 4 joules e 35 Hz. E, para a hemostasia final, aí eu mudo o pedal da direita e utilizo 40 Hz. O Udo me aconselhou a utilizar 50, mas eu ainda estou usando 40, a gente vai subindo aos pouquinhos. E 1.5 joules. Então, tu vê que a gente mexe bastante na configuração ao longo da cirurgia. E mesmo no EPS, ele faz uma ótima hemostasia, não vejo tanto problema na hemostasia. O que eu vejo é que eu tenho que controlar mais a distância do laser com o tecido para fazer hemostasia. Muito raro eu no transoperatório eu ter que trocar de pedal quando eu estou usando o EPS, porque eu consigo fazer uma hemostasia boa, mesmo nos vasos grandes capsulares. E o principal eu acho que é se manter no plano, essa que é a verdade. Eduardo, eu acho interessante porque realmente é uma mudança de paradigma, tanto na parte de enucleação com essa alta potência, quanto de hemostasia. Porque se a gente for pensar, 1.540 dá 60 watts de potência, o que é que a maioria usa para fazer a enucleação. Então, se a gente fosse... A maioria usa 54. Pronto. Então, se a gente fosse imaginar isso, até essa pessoa que faz a enucleação com 54, ela não precisaria nem mudar para fazer hemostasia. Poderia usar a mesma potência em toda a cirurgia. Então, realmente, hoje você mostrou aqui, de novo, parabéns pela cirurgia, foi muito bonita. E eu acho que todo mundo aqui vai sair com mais uma visão para trabalhar na sua cabeça aí os próximos passos. Obrigado, Daniel. Bom, tudo aqui foi culpa do Eduardo, né? Porque ele operou muito rápido e agora nós estamos sem assunto. O culpado é o cirurgião. Mas eu acho que, voltando ao curso, né, nós mergulhamos em 3 dias de uma maneira muito profunda para entender todas essas coisas de energia. A gente vai saindo com a cabeça aqui num outro cenário, né? Na verdade, eu acredito profundamente que o cirurgião que vai usar o laser, ele tem que entender os princípios do laser. Eu confesso que eu comecei a fazer enucleação, eu fui o 5º cara a entender que isso aí iria crescer. Infelizmente, eu não consegui crescer com o número de volume de cirurgia, porque eu tinha uma restrição hospitalar, mas isso sempre me encantou,
E eu vejo que o passo importante é a gente entender a física e a química do que está acontecendo com as coisas que nós falamos. Vou fazer uma pergunta para os senhores. Alguém sabe da onde vem o rômio? E aonde que está na tabela periódica o rômio? Ele é um lantanídeo. Por que que o rômio é conectado ao IAG? O IAG é o ítrio. E quando nós conectamos o rômio ao ítrio, nós temos o maior efeito magnético que existe na natureza, a ponto do rômio e o IAG ser usado em usina nuclear. Esse rômio existe pouco distribuído no mundo. A China é o maior produtor, faz um estrago na natureza absurdo, porque o ítrio, o rômio é um metal mole, e para você tirar o elemento rômio, ele é um pó. Todos os lantanídeos, eles são de coloração prateada, e o rômio é extremamente um amarelo muito clarinho, é um pó, tá? E disso é usado em um monte de tecnologia que a gente tem dentro de casa. Todo mundo aqui tem televisão, sei lá, né? Nós utilizamos essas ondas eletromagnéticas em muita coisa, né? Ligar a televisão, fazer o micro-ondas. Qual que é o princípio do micro-ondas? É uma onda mais longa, toda onda mais longa produz mais calor, dentro do alimento tem água, ele vai agir na água para vibrar a molécula da água e aquecer o alimento. Então, esse estudo do laser é um troço absurdo. Vou falar uma coisa para os senhores, que para mim, quando eu soube, eu quase caí de costas. Existia no final do século XIX, muitos cientistas começaram a estudar luz. O primeiro carinha que começou a estudar foi um cara chamado Dr. Edison. E ele mostrou que, usando um prisma, a gente mostrava 7 cores. E aquilo começou em 1966. Lá para o final do século XIX, muitos cientistas estudando a física da história toda, eles avançaram nesse conhecimento. E lá para as tantas existia um tal de Planck, que ele achou um K, o K de Planck, mostrando que aquilo era presente para todos os tipos de estruturas atômicas, estudando o fóton, porque o quantum que nós falamos, ou o fóton, é a mesma coisa. Tá? E logo depois apareceu um cara chamado Albert Einstein. 1917, agora que vocês vão se surpreender, ele descreveu todas as fórmulas físicas do laser, todas as fórmulas, que anos depois foram observadas, que ele estava absolutamente certo. Realmente o cara tinha uma mente muito abstrata. Para vocês terem uma ideia, só em 1960 se criou o primeiro laser, que é o laser de Rubi. Pergunta que eu faço: como um cidadão em 1917 conseguiu visualizar o laser e formar todas as formulações físicas que existiam, né? Então é impressionante. E por conta disso, em 1921, ele foi Prêmio Nobel de Física, né? E a partir daí, muita gente pensa nesse planeta, né? A maioria não pensa, mas existe um grupo de pessoas que está muito acima do... Então a gente vê as coisas aqui, a tecnologia alemã, óbvio que o alemão é extremamente avançado na engenharia e na física. Essas coisas todas que nós vimos aqui, a maioria desses aparelhos são alemães. Nós usamos o robô, todo mundo sabe, o XI, o aparelho que faz a coagulação é um Erbe. Um Erbe é um aparelho alemão, né? Esse aparelho da Bova, gente do céu, o que tem de física dentro do aparelho, como é que o aparelho pode entender que ele está cortando e se aparece um vaso ele vai mudar a energia para coagular? É um absurdo. Então, nós estamos na ponta final, mas esse discurso todo é para mostrar para os senhores que existe uma coisa por trás disso tudo, que é a ciência. E essa ciência é que faz o progresso da medicina.
Nós, sabendo usar as coisas corretamente, nós vamos proporcionar os melhores efeitos terapêuticos para os nossos pacientes. Bom, eu acho que nós temos ainda 10 minutos. Alguém queria falar? No final aqui que a gente viu nesse grande evento aí que os colegas organizam já há 4 anos de excelência aí, várias formas de tratar, mas todos muito parecidas com alguns detalhes diferentes que cada um de nós acaba pegando de cada colega que a gente vê operar. Então a gente faz muito parecido, um pouco diferente. Eu no ápice às 12 horas faço um pouco diferente do que o Thiago faz. Aprendi com ele muitas coisas. Ele aprendeu muitas coisas com o Felipe, e assim a gente vai, mas cada um acaba desenvolvendo a sua técnica própria de fazer a enucleação. Então, tu não tem que tentar fazer exatamente como a gente faz, tu vai ter que te adaptar da melhor forma que tu encontra. Claro que é muito bom tu ver que cada colega é diferente, então a gente viu diversas formas, diversas energias, diversas formas de enucleação, mas cada vez mais uma tendência a gente escolher adequadamente o paciente, mas de tentar enuclear a próstata. A gente perguntou para o Dr. Yunis lá, no serviço dele não se faz mais RTU de próstata. Vai deixar de ser feito aqui? Acho que não. Acho que sempre vai ter espaço para RTU. Não existe não ter RTU no nosso meio. Mas a gente talvez tenha que tentar sempre evoluir na nossa técnica de tratamento da HPB, né? Concordo totalmente com o que você falou, Eduardo. Parabéns de novo pela cirurgia, foi muito bonita. Queria parabenizar novamente vocês três, Marcelo, Daniel, Thiago. Você não vou nem falar, porque começar a rasgar cedo aqui vai longe. Queria chamar o Daniel aqui para fazer o encerramento desse evento. Foi muito bom. A gente sempre aprende em cada cirurgia, mesmo que seja um movimento de mão, uma distância de fibra, uma liberação diferente, como o Eduardo fez hoje. E era isso. Daniel, se quiser vir aqui. Do pó vieste ao pó voltarás. Oh, pode deixar. Bom, pessoal, estamos chegando então ao final do quarto bem, segundo o BPE. Um baita privilégio poder trabalhar com esses dois caras aqui, Daniel, Thiago, cada um com as suas qualidades, com seus pontos fortes, e é muito bom ver que a gente está conseguindo entregar algo que realmente gera valor, né? Algo que as pessoas aproveitam, essa interação, esse aprendizado, o relacionamento. Acho que fica todo mundo de bem quando acaba o bem, né? Então, obrigado a todos vocês. Na verdade, depois a gente pode fazer uma sessão de história do bem, né? Ou histórias do bem. Tem um capítulo novo do cachorro. Temos um cachorro, um mascote oficial agora. O Caramelo não chama bem. Ele foi adotado ontem por uma representante e chama bem. Então é isso. Eu acho que é realmente muito legal a gente poder conseguir contribuir aí para o aprimoramento técnico de toda a comunidade urológica brasileira, e vendo vários colegas aqui da América Latina. Queria agradecer a todos pela presença. Mas depois a gente faz uma sessão Histórias do Bem. Agradecer novamente, especialmente ao Marcelo e ao Daniel, meus amigos que tornaram tudo isso possível, né? Eles ajudam demais, aprendi demais com eles nesses 4 anos. Ainda tem muito que aprender, né? Então espero que tenha muitos outros bens. Quero agradecer especialmente ao pessoal do centro cirúrgico, os anestesistas, os enfermeiros,
o Carlão, que está aqui representando todo mundo, que às vezes não aparece ali operando, não aparece aqui em cima, mas que resolve tudo para a gente e faz isso aqui tudo acontecer. Agradecer aos palestrantes que vieram de longe, que gastaram seu tempo para dividir experiência com a gente. Em nome do Terra, Lucas também fez uma cirurgia aí brilhante, né, Terra? Obrigado por tudo. E obrigado ao pessoal que veio de fora, veio tão longe, né? Andrés aí, que veio da Colômbia, mostrando que o bem está ganhando tração aí na América Latina também, né? Pela segunda vez, né? Não, acho que é a quinta já. O Andrés já é brasileiro. Peraí, ele tá aí ainda? Tá lá, ó. Sem palavras, né, para agradecer aqui que eu também tenho aprendido, né, com o Thiago, que quando eu estava achando assim que eu estava já fazendo um pouco de enucleação, convidei ele para ir num evento lá em Campinas, aí eu comecei a ver mesmo como é que fazia, que ele já tinha ido lá com o Gomes Sancha, e tem sido um crescimento muito grande aqui, poder aprender com ele. A parte do Marcelo, que depois fui morar em São Paulo, tendo mais contato, conheci há poucos anos, mas vocês sabem essa pessoa extraordinária que é, e às vezes eu sou o cara assim mais tenso aqui do negócio, mais preocupado, aí tem o Marcelo que tranquiliza, então assim, é um equilíbrio, né? Eu acho que está dando certo por conta disso, cada um tem a sua característica, é um time, né? Um time é um corpo, não se faz só com a cabeça, só com o braço, mas se faz com todos os membros, e aqui eu acho que foi uma junção muito saudável. Eu particularmente sou muito grato a Deus por esses amigos que a vida me trouxe e poder estar aqui nesse evento. Eu queria agradecer agora, nominalmente, né, todos que estiveram aqui. Então, foram Marcelo, Thiago e todos que nos acompanham aqui de casa. 22 estados presentes, então uma grande representatividade aqui do evento. 11 países, além do Brasil. Tivemos um total de 247 participantes, sendo cerca de 170 presenciais e 70 online. 16 empresas apoiadoras, patrocinadoras, totalizando aí com o staff de empresas, mais de 300 pessoas que estiveram envolvidas aqui nesse encontro. Um destaque aos nossos apoiadores, nominalmente, porque sem vocês isso não seria possível. Então, assim, realmente, vocês acreditaram nesse evento desde da primeira vez, né? Foi falado já no início, mas em 2020 teve uma janela no meio da pandemia, que foi 2 semanas do mês de novembro, que pôde ocorrer o mutirão, né, que o Thiago puxou e já se transformou no primeiro bem, com 30 corajosos na foto histórica, né, tirado aqui, e nasceu o primeiro bem. Não se preocupem, todo mundo perguntando, e ano que vem, ano que vem, ano que vem. Tudo vai acontecendo, foi acontecendo, e ano que vem nós vamos dar jeito de acomodar mais pessoas, vai dar certo, e nós vamos ter mais colegas aqui. Então, nosso muito obrigado ao patrocínio Diamante da Richard Wolff e Boston Scientific, patrocínio Ouro da Bova Medical, da Stratner, da Handel, FJ Hospitalar, MedC, Dornier, Gena Surgical, Stores, Apsen, patrocínio Prata da Adium, GSK, patrocínio Bronze da Endomaster, Alácia, Astelas e Endosurg. Então, eu acho que é isso, né, Marcelo, Thiago? Acho que não tem mais palavras. Aí agradecer também o pessoal da .com, que gera essas imagens impressionantes, né? Vocês puderem dar uma olhada depois na mesa que eles têm lá atrás, para mim parece coisa de cinema, de show de rock and roll, popstar, e no centro cirúrgico eles armam uma baita confusão lá para conseguir transmitir com tanta qualidade, tanto para quem está aqui quanto para quem está online, e o pessoal da Brasilianas, que é a empresa que ajuda a gente também na organização e na realização do evento, que dão sangue e absorvem aí todos os pepinos, né, facilitando demais a nossa vida e dando um certo profissionalismo a essa ideia que nasceu de maneira totalmente amadora, né? Ou foi vamos fazer, e agora já está tomando um corpo maior. Então, elas são fundamentais para o sucesso. O pessoal aqui do hospital, né? Então, assim, cada funcionário, cada pessoa, né, cada paciente, que no final de tudo isso aqui nasceu por causa dos pacientes que estão sendo beneficiados. Então, assim, a gente tem um sentimento muito grande também por essas pessoas que precisam dos tratamentos, e com isso foi nascendo, foi acontecendo, estão sendo tratados, e isso acho que é a força maior que move e que faz com que isso aqui aconteça, né? Essa energia do bem, né, que vem acontecendo aqui tem a ver com isso.
cada pessoa que trabalha aqui, e aí eu vou deixar o Thiago falar o nome das fundações que estão envolvidas, que, né, que ele coordena aqui o serviço, está em contato diariamente. Eu não vou falar o nome de um por um aqui que eu já conheci, porque eu vou faltar com nomes, mas o Thiago vai citar aqui os órgãos, né, Thiago? Eu acho que o principal é citar a Secretaria de Saúde Municipal, a Fundação, a FEAS, perdão, que administra o hospital aqui e permitiu tudo isso acontecer, desde o centro de treinamento até o evento, e principalmente o SECAD, que é a Eva que está ali no fundo, que está coordenando, que organiza tudo, ajudou muito o pessoal da Brasilianas, que a gente tem que agradecer também, né? A fazer todos esses detalhes que vocês percebem. Então é isso, pessoal. Todos vão em paz, bem para suas casas, suas famílias. Hora nuclear. E até ano que vem.